Esse texto é a mesma coisa que Jesus fala aos seus discípulos, quando ele diz assim: vocês dizem que faltam 4 meses para a ceifa. Eu digo que a ceifa é agora. Então tem uma diferença nessa conversa de Jesus aqui com os discípulos. Vamos falar assim, uma diferença de 4 meses, né? Na questão espiritual, Jesus está falando, que vocês olham a ceifa daqui 4 meses, mas eu estou dizendo para vocês que a ceifa é agora. Então sempre houve uma diferença entre o que Jesus enxergava e o que os discípulos enxergavam. E isso é preocupante, porque isso vai ter um alinhamento perfeito só depois do Pentecostes. Quando Jesus falava assim: eu vou me entregar, o que Pedro falava? Ninguém põe a mão no Senhor. Visão diferente. Não é isso que a gente percebe? Jesus estava falando alguma coisa, alguém falou assim: quem vai ser maior no reino dos céus? Aí Jesus dava outra lição: não é assim no reino do céu. O reino do céu é diferente. Os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros. Então a gente começa a perceber que a diferença na visão de Jesus para eles existe, é real e verdadeira. E aí a gente tem que passar a entender, como o pastor até frisou aqui na ministração, é interessante isso aí. A gente, quando entra na porta de adoração do Senhor e cultuar o Senhor, a gente tem que pegar nos mínimos detalhes, tudo, fala, entra, tudo, isso aí faz parte do tudo, e Deus está falando com a gente. E ele falou uma coisa interessante, que aquilo ali é real. Se não houver alinhamento espiritual, espírito com espírito, não tem espiritual. Se eu ficar na tendência minha de racional, somente razão, e não andar paralelo com o homem espiritual que foi plantado dentro de mim, eu não vou entender às vezes o que Deus está falando através de uma ministração de louvor, através de uma ministração da palavra. Então é importante o alinhamento espiritual com o Senhor Jesus. O Espírito Santo tem que alinhar o meu coração com a vontade dele, a minha mente com a vontade dele, porque hoje, se a minha mente não estiver alinhada com a palavra, é bater e voltar e eu não receber nada. É uma realidade. Só vai chegar na sua vida o que é espiritual. O Espírito Santo só consegue trazer dentro da gente uma palavra de Deus se ele estiver nesse canal. Se o canal que está aqui me dando a palavra esteja aí em você, abrindo o coração e fazendo a direção da palavra. É assim que funciona, não adianta. Não é o homem que faz, é o Espírito que faz. Não é o homem que traz, é o Espírito que nos traz alimento aqui nessa noite, amém? Então eu espero que nessa noite nós estejamos alinhados, amém? Eu com vocês e todos nós com Deus aqui nessa noite, para o Espírito Santo falar com a gente. Aí vai facilitar, vai andar. Sabe por quê, irmãos? O Espírito
Aí você volta alguns versículos para trás, Jesus falou assim: o que a gente vai fazer para alimentar essas pessoas? Aí o Filipe já fala: nem se eu tiver 200 denários aqui, não dá para um pegar um pedaço de pão. Não dá para todo mundo pegar um pedaço de pão. Eu gostaria que você entendesse a visão de Jesus aqui nesse texto. Todos os discípulos estavam falando: se a gente não tivesse os denários, ia dar 200 denários, não ia dar. Eles estavam pensando no quê? No que tinha ou no que faltava? Eles estavam pensando no que faltava. Ele não estava preocupado com o que estava ali. Ele estava pensando: se a gente tivesse 200 denários para trazer aqui, para comprar pão, a gente ia comprar pão, mas não ia conseguir alimentar todo mundo. Então ele estava pensando no que estava lá fora ainda, e nem tinha na mão. Mas quando chega alguém que tem, que está ali dentro, qual é o pensamento de quem estava falando? Senhor, não tem os 200 denários, mas tem o quê? Um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas aí quem está apresentando o menino está com a visão aonde? Mas o que é isso aqui? Que adianta ter 5 pães e 2 peixinhos? Não vai servir para nada, não dá para alimentar. Se 200 denários que o Filipe falou, não dá, imagina 5 pães e 2 peixinhos. A visão que estava ali. Aleluia. Mas vamos ver a visão de Jesus? Quando chega o menino com 5 pães e 2 peixinhos, qual foi a resposta de Jesus? Pode mandar sentar. Glória a Deus. Pode mandar sentar. Ou seja, o que tinha, o que havia ali, na mão de Filipe e do outro que apresentou, não servia para nada. Mas na mão de Jesus, Aleluia. o que tinha era o início, era o começo. Então o que eu vejo aqui nessa noite, aqui dentro desse texto? Que Jesus olhava para o que tem. Os discípulos olhavam para o que não tinha. O milagre não vai acontecer no que não tem. O milagre vai acontecer no que tem. Aleluia. O milagre vai acontecer naquilo que tem. E aí que eu quero me direcionar a todos nós que estamos aqui nessa noite. O que nós temos já está aqui. Já foi plantado. Jesus não vai buscar lá fora. Não vai buscar o expert lá fora. Não vai buscar o músico lá fora. Né, pastor? Ele não vai buscar lá. Agora, aqui, para este culto, hoje aqui. O que ele tem para fazer está aqui, ó. Está aqui no nosso meio. Não sei se vocês estão entendendo. Se você vem aqui nessa noite, você precisa entender que Jesus não vai fazer um milagre do que não tem. Ele vai fazer um milagre do que tem. Ele olha para a minha vida e para a sua, e ele olha o que tem. Ele olha o que está ali na mesa. Enquanto os discípulos estão pensando: se a gente arrumasse 200 denários, Jesus está falando: pode mandar sentar. Pode dividir um pouco. Porque o milagre vai ser do que está aqui. Eu não vou esperar arrumar 200 denários. Eu não vou esperar aumentar a quantidade de pão. Eu não vou esperar. Eu vou fazer um milagre do que está aqui. É 5 pães e 2 peixinhos. Então 5 pães e 2 peixinhos vai ser a ponta do milagre. Talvez comece a colocar teu pensamento nessa mensagem aqui, nessa ministração que hoje eu acho que é interessante. Nós procuramos muito no que não tem. A gente vai atrás do que não tem. Ah, se eu tivesse um carro bom, eu faria a obra. Ah, se eu tivesse uma casa boa, se eu tivesse um emprego bom, eu dizimava na igreja e ofertava. Ah, se eu tivesse uma voz igual lá, sei lá, vou citar alguém aqui, Júlio Trovão, Marcos Feliciano, quem sabe um dia eu pegaria na igreja, não é? Se eu tivesse o conhecimento daquelas pessoas, irmão, Jesus não está olhando isso aqui nessa noite. Ele está olhando o que tem.
do trabalho das tuas mãos, eu vou realizar um milagre do que tem. Então a visão de Jesus para os discípulos era isso. Ele não olha para o que falta. Sabe por quê? Porque quem olha para o que falta não percebe o que tem. É uma verdade. Quem olha para o que falta não percebe o que tem. Aquele irmão é mesmo, mas você também é. Aquele irmão louva, mas você também. Lógico que cada um tem um ministério, cada um tem uma chamada, mas existem coisas na sua vida que é muito mais importante, que é melhor para Deus usar do que o que está em mim. Talvez não só tenha, eu falo assim, se eu cantar na igreja, o irmão pode pegar a mala e ir embora. Deus me livre. Dá até dó, dá até pena. Se eu começar a cantar um corinho aqui, os irmãos pegam, para pastor, pelo amor de Deus, eu falo não é nada. É a realidade. Eu não tenho louvor no meu ministério, mas eu tenho aqui quem tem. Olha que coisa boa, a gente se completa. Olha como começou o culto, olha como nós estamos aqui agora, ouvindo a palavra. Está entendendo? Se a gente ficar olhando muito para o que falta, a gente não vai valorizar aquilo que a gente tem. Você tem um louvor abençoado, você tem uma palavra abençoada, você tem um evangelismo abençoado. Quando você fala, você convence. Quando você conversa com algumas pessoas, você convence. Quando você está, eu não consigo às vezes chegar lá no ponto de droga, mas tem gente que chega lá e tira de letra e traz gente para a igreja e essa pessoa vem adorar o Senhor. Talvez o que você tem eu não tenho. Então não olha para o que falta, olha para o que você tem. Porque tem muita gente querendo o que você tem, e você mesmo não olha para dentro de você falando assim: realmente Deus está falando comigo nessa noite, eu tenho valor sim na obra do Senhor. Está entendendo? Até que o menino tem 5 anos, mas você não está. Isso aí é suficiente para ele fazer um milagre. Graças a Deus. Então para de olhar para o que falta, olha quem você é. Eu gosto de falar assim, muito assim: olha para o seu perfume, olha o cheiro suave que você é na casa do Senhor e do Senhor. Você é uma pessoa muito especial, você é um jovem muito especial, você é um adolescente muito especial. A gente precisa começar a olhar dessa forma. Uma coisa que me chama a atenção é que, aí complementa aquilo que eu vim falando, aquilo que eles olhavam, os discípulos, era para o que faltava, Jesus olhava para o que tinha. Aquilo que eles, agora eu vou usar a outra frase, aquilo que eles desprezaram. Se você pular no versículo, em alguns versículos abaixo do 9, você vai ver que aquilo que eles desprezaram, o que Jesus fez? Levantou as mãos aos céus e deu o quê? Graça. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo que as pessoas desprezaram, Jesus levanta o céu e dá graça. Você está desprezando, Jesus está falando: levanta e dá graça. Ei, entenda hoje que o Espírito Santo está falando com a gente aqui. Aleluia. Levanta o que Deus colocou na tua vida e começa a dar graça. Você caminha, você anda, você se movimenta. Você conseguiu chegar numa celebração e no culto aqui hoje. Você conseguiu chegar nessa adoração. Levanta a mão e dá graça, falando: obrigado, Jesus. Não despreze nem sequer um passo. Ó, não despreze nem sequer um movimento da sua vida. Aquilo que às vezes a gente fala assim: é pouco andar, mas tem gente que não anda. É pouco caminhar, mas tem gente que não caminha. É pouco levantar de manhã, mas tem gente que está deitado numa cama por muitos anos na sua vida. Então o que você tem nessa noite, levanta e agradece, porque isso é muito especial para Deus. Outra coisa importante a gente entender é que, para os discípulos, por que eles não valorizaram o peixe e os pães? 5 pães, 2 peixinhos para 5.000 homens. Ora, as mulheres, crianças, vai dar mais ou menos, sei lá, 7.000, 8.000. Porque assim, eu não sei se aqui está
Mas eu acho que ainda, sei não, eu acho que as mulheres ainda estão ganhando aqui. Pastor, eu não sei se lá na sua igreja, que parece que sempre elas estão ganhando em quantidade, pelo menos das que eu já congreguei, geralmente a maioria é mulher. Elas dão de lavada na gente. Aí eu não sei se lá continua mais ou menos nesse. Porque olha aqui quantas mulheres que estão aqui nessa noite, olha quantas. Se a gente contar que eu acho que dá pra gente perder realmente com as mulheres aqui, né? Então, quando a gente olha para aquele menino, ele tem 5 pães e 2 peixinhos, a gente vai falar o quê? É pouco, porque tinha mais contar as mulheres e as crianças ali, ia passar de 6, 7 mil. Só que o que é pouco para Filipe e para os discípulos, para Jesus era o começo. O que a gente chama de pouco, Jesus chama de começo, viu? O que a gente chama que não vale nada, Jesus está falando, eu vou fazer um milagre ali. Aquilo que você veio ouvir nessa noite é que Deus tem visão diferente da nossa. Os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. O que eu chamo de pouco, o que eu chamo de nada, se você e eu, nós vamos nos surpreender ao longo da vida, que aquilo que a gente não valorizava, Jesus fez um milagre na nossa vida, não é, irmão? Aquilo que a gente achava que não era nada, Jesus fez um milagre na nossa vida através daquilo ali. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Alguns já conhecem um pouco do meu testemunho, mas eu queria só contar só um pedacinho para vocês. Eu trabalho hoje, eu estou há 18 anos numa empresa, eu sou comprador dessa empresa. E eu trabalhava no forno dessa empresa quando eu tive a oportunidade de ir para o compras. Mas sabe como que eu fui para o compras? Eu comecei a consertar computador na minha casa ainda. E ontem eu estava até brincando com alguns jovens no retiro, perguntando assim, ó, quem conhece o MS-DOS? Aí eu nem sei o que é isso aí, pastor. Quem conhece o Windows 3.11? Nem sei o que é isso aí, pastor. Aí fui lá, Windows 95, chegamos aí perto, não? Aqui eu acho que ninguém conhece o Windows 95, né? Acho que tem. Windows 98, aí vou chegar mais perto, né? XP, Vista, ME, Windows 7, aí chegou mais pertinho, né? Windows 10, Windows 11, olha para o Windows 11, a galera inteira lá na tua mão, né? Que foi conhecendo, mas eu comecei lá no MS-DOS, né? Diz que é tão desse tamanho assim, grande, né? Colocava lá, tudo preto a tela, e lá eu comecei a consertar o computador. Então os irmãos, quando começavam a adquirir o computador deles, eles levavam em casa, e eu consertava, eu não perguntava quanto que é, eu falava, nada, não, estou aprendendo também. E passava para ele. E aí um dia eu fui trabalhar nessa empresa, e eles têm técnico de TI lá, só que o técnico de TI ele era externo, chamava, ele vinha, e tinha vezes que ele não vinha, e ele não conseguia vir na empresa dar um suporte. E por acaso descobriram que eu trabalhava com informática na minha casa nas horas vagas, conheci um pouco de informática. E aí começou o gerente me convidar para ir lá, Elton, e tentar ajudar ele no computador dele que estava quebrado. Ele tinha a primeira coisa mais curta que a gente vê na vida, ele virou a tela de ponta cabeça. Sabe quando você dá uma tela normal, né? Reta, normal, mas você joga ela para baixo e ficou de ponta cabeça. Assim, você vai lá, clica na tela lá, né? Na própria tela, ali no iniciar, e você consegue desvirar ela. E aí ele me chamou. Aí eu fui lá a primeira vez, sentei lá, ar-condicionado, saí do forno 400 graus, entrar no ar-condicionado. Sentei lá e desvirei a tela dele. Obrigado, rapaz, Deus abençoe. Obrigadão. Aí eu voltei lá para o meu setor. Saí do ar-condicionado, saí dos 400 graus, fui no ar-condicionado. Cheguei no ar-condicionado, voltei para 400 graus de novo. Aí o pessoal lá na produção falou, você é bobo, rapaz, você é tonto. Você vai lá arrumar um computador desse lá e não te dá nada mais. Era pouco, mas era o começo. Era o começo do milagre da minha vida. Aí quebrava de novo, ele ia lá em mim. Aí começou, ó, quando o técnico podia vir, os gerentes técnicos, vem cá, me ajuda, vai lá. Meu computador quebrou, saía lá de novo, ia lá em outra sala, em outros lugares. E
consertava e voltava para o meu setor de novo. Só que chegou um dia que o comprador falou assim: ó, daqui 15 dias eu vou embora para Campinas, vocês vão ter que contratar outro comprador. E aí o gerente já foi lá, o gerente do RH falou: não precisa contratar não. Vamos dar oportunidade para o Paulinho que está aqui dentro, para ele ser o comprador da empresa. E foi simples, uma plantaçãozinha, que para muitos lá é que eu era bobo, mas aquilo ali era o começo de Deus. Está entendendo? Vou dar um segredinho para alguns aqui. Às vezes você trabalha numa empresa, o teu gerente fala assim: ó, vem trabalhar nessa máquina, você trabalha. Aí ele fala assim: ó, trabalha naquela outra ali, você trabalha de novo. Trabalha naquela outra, você trabalha naquela outra. Aí você aprendeu as 3 máquinas, mas vai ter alguém falando assim: você é bobo, estão folgando em você. Só que o dia que não houver dispensa na empresa, ele vai dispensar quem trabalha numa máquina e quem trabalha nas 3. Entenda que o pouco que você faz, o Senhor está plantando na tua vida. A gente precisa ser inteligente. A gente precisa ser inteligente nisso aí. E aí eu pensei, falei: não, mas não tá bom, eu vou. Você quer comprar? Quero. Então você vai comprar. Só que agora eu vou contar um milagre para vocês. Eu fiquei 2 anos afastado dessa empresa. Quando eu voltei, eu tinha 1 ano de estabilidade. Quando o comprador foi para Campinas, naquele dia eu estava vencendo meu ano de estabilidade na empresa. E a conversa era que eu iria ser o quê? Dispensado. A visão das pessoas é diferente da visão de Deus. A gente precisa entender isso. Isso é muito importante para nós. Eu estou pregando tão tranquilo, eu sou bem pentecostal, viu, irmãos? É que essa palavra aqui exige a gente trabalhar e esse pensamento dessa forma aqui. E eu fui trabalhar, já tinha conversado com o comprador lá, o RH já tinha conversado e eu não sabia de nada. Aí eu estou lá no meu local de trabalho, trabalhando no forno quente. Aí o gerente fala assim: Paulinho, vem cá, eu quero conversar com você. Aquele dia eu estava vencendo 1 ano que eu estava ali. Eu falei: Jesus, foi, já era, é o dia da dispensa. Aí eu pensei, mas eu nunca imaginava que Deus ia fazer. Aí eu cheguei lá na sala, eu ouvi o pessoal conversando. Ele falou: senta aí. Sentei. Ele falou: quero fazer uma proposta para você. Eu falei: proposta? O comprador da empresa vai embora com 15 dias para Campinas. Você tem 15 dias para aprender a trabalhar em compras. Você quer? Eu quero? Lógico que eu quero. Mas eu pensei que era para comprar só da Mogi Guaçu, gente. Eu não sabia como que era o negócio lá. Pensei, falei assim: vai comprar só aqui dentro de Mogi Guaçu, Massa Mojimirim. Essa era a minha visão de compra. Quando eu vou para o setor de compras, eu tenho que importar material da França, eu tenho que importar material da Espanha, eu tenho que importar material de diversas nações, sem falar uma palavra em inglês. Glória a Deus. Ele perguntou para mim se eu queria. Eu falei que era, mas não imaginava isso. Fiquei 5 dias sem dormir, que a minha esposa, ela sabe disso. Sem dormir, não dormia, virava de um lado no outro na cama. O navio chegando lá no Porto de Santos, eu não sabia nem o que era invoice. Eu não sabia nem o que era a documentação. Quem está aqui estuda comércio exterior, se tiver alguém que sabe. Mas eu não sabia o que era invoice, eu não sabia o que era checklist. Eu não sabia nada, mas nada do nada de importações. Mas fazem 18 anos que eu estou no compra. Pergunta: foi mais forte do inglês? Não foi não. Teve que aprender ali mesmo. Deu tempo de aprender o inglês lá na escola? Não deu. Teve que ser aqui mesmo. Teve que aprender um técnico ali, aprender, pedir papá na boca, sabe aquele negocinho de, me ajuda, me auxilia. Colocaram uma pessoa muito abençoada lá no despachante aduaneiro, que a gente fazia o material chegar dentro da Refratária Paulista. Fazem 18 anos que eu estou no setor de compra, e 18 anos eu lembro que eu estava com 5 pães e 2 peixinhos, que pra gente não era muito, mas pra mim era o começo do milagre. E eu quero dizer
pouco é o começo do milagre de Deus na sua vida. Eu vou encerrar, o grupo de louvor já vai se posicionando aqui, eles vão já solando aqui, mas eu queria encerrar com outras duas passagens bíblicas. Vai ser bem tranquilo, eu não vou ler mais nada, mas eu queria que vocês prestassem atenção que quando eu estou falando no Novo Testamento, são coisas reais e verdadeiras. Quem lembra da mulher que chegou em Eliseu e ela tinha os credores querendo levar os filhos dela embora? Qual foi o versículo? Olha aqui, 2 Reis 4, versículo 2, parte B do versículo. Eliseu faz uma pergunta para ela, e qual é a resposta dela? A resposta dela é essa aqui: tua serva não tem nada em casa, viu? Senão uma botija de azeite. Está entendendo? 5 pães e 2 peixinhos. E Eliseu pergunta: declara-me o que você tem, não o que falta. Eu quero saber o que tem lá dentro. Ela fala: a serva não tem? Porque o que ela tinha, ela desprezou. Ela tinha azeite e botija, mas para ela era alguma coisa? Nada. Nada, 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 nada. Eliseu falou: fecha a porta, pede vasilhas emprestadas, derrama azeite dentro. E quando ela começou a fazer isso aí, começou o quê? A multiplicar aquilo que ela tinha, o quê? Desprezado. A visão de Deus é diferente. Aquilo que eu desvalorizo pode ser a ponta, o início, o começo daquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Vou encerrar agora com outra passagem bíblica. Quem lembra de um lugar chamado Lodebar? Eu acho que não tem quem não se lembre dessa passagem. Aí o rei vai fazer uma pergunta a um homem chamado Ziba. Presta atenção. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar, no hebraico é Lodebar. Quer dizer, não tem muita pastagem. E não ter muita pastagem naquele tempo era grave, porque a agricultura era realmente o plano de economia de um lugar. Então não ter muita pastagem é muito ruim. Mas o rei pergunta: tem alguém da família de Saul que eu possa abençoar ele? Ele pergunta: tem alguém? Ele não perguntou se faltava. Ele perguntou: tem alguém? Tem, está na onde? Está lá em Lodebar, aonde ninguém vai. Na casa de quem? De Maquir. Lá em Lodebar, presta atenção, lá em Lodebar tem uma casa aonde ela é suficiente para a sobrevivência de um menino que, quando o seu marido morreu, a ama foi sair com ele correndo, derrubou ele no chão e ele ficou aleijado dos pés, de ambos os pés. Mas ele não foi morar no palácio, ele vai morar em Lodebar, porque ela pensou: se eu levar ele para o palácio, vão matar ele, mas eu vou colocar em Lodebar. Mas aonde é Lodebar? Onde não tem praticamente espaço, é dificultoso, é de muita dificuldade. Mas em Lodebar tinha uma casa para cuidar de um príncipe. Vocês estão entendendo?
5, se tiver isso, se tiver um lá, eu não destruo a cidade. Se Abraão chegasse e dizer, pastor, se tivesse um lá na cidade de Sodoma e Gomorra, né? Se tivesse um lá, se ele adiantasse um pouco mais a conversa, Deus poupava a cidade por causa de um. E hoje aqui nessa noite, Deus está aqui perguntando para nós: tem alguém com pães e peixe? Tem alguém que tem motim com azeite?